o assunto dessa, né, dessa nossa conversa, que é um pouco da oficina do método CAP, essa importância do espaço da oficina para o método. A oficina ela é o centro do método, é uma engrenagem do método muito importante, pela possibilidade dela fazer aquilo que a educadora Valda do Borel falava, que é construir uma colcha de retalhos. O barato que ela falava da colcha de retalhos é que a colcha é diferente da rede, que a rede é feita de pedaços iguais e a colcha é feita de pedaços diferentes, na sua diversidade. É você poder estar fazendo o encontro daquilo que é diverso, diferente e até mesmo desigual. Mas tem que ter um fio. Tem que ter um fio para coordenar isso. Passa muito pela dinamização e pelas dinamizadoras ou dinamizadores. Por isso que a gente queria ouvir um pouco de vocês. Tem coisas que são assim, o caminho das pedras, a gente não consegue nem, às vezes, descrever, né? O depoimento, o testemunho, a fala é muito mais importante para dar dica para as pessoas que querem estar aprendendo um pouco do método, conhecendo a importância da oficina e o que é dinamizar uma oficina né, numa comunidade ampliada, como a gente trabalha, né, em territórios de favelas. Porque eu vejo como um método que é muito global, sabe? Que é muito integrado, que é muito... nesse sentido de ser circular, né? De que uma ponta vai acabar dando na outra, né? Chegando um ponto, algo que se inicia, acaba levando, né, a outros lugares que são retroalimentados. A dinamização como uma facilitação. Eu acho que essa ideia de facilitar no sentido de você pensar o que você pode estar oferecendo naquele momento de encontro, para que as pessoas possam estar criando processos organizativos, criando possibilidades de diálogo, criando possibilidades de entendimento, né, sobre vivências que são comuns. Eu acho que tem algo que as oficinas permitem, que é esse momento de encontro, criar um momento novo ali, né? Criar metodologias, estratégias, elementos, símbolos que possam criar um momento de encontro, um momento que facilite aquele diálogo. Eu acredito que o meu papel como facilitador ele só deu certo porque eu já tinha um diálogo, uma vivência no território. Isso significa uma relação de empatia, né? Você entende os conflitos que estão colocados, você entende as necessidades. A fala que está sendo dita pelo morador, ela não é algo que vai passar desapercebido por você. É algo que você entende a importância naquele momento que está sendo colocado numa discussão coletiva. Então, acho que essa vivência mesmo, ela é importante para que você possa entender o que está sendo dito e para que você não ignore os conflitos, para que os conflitos também façam parte do processo de dinamização, de mediação, para que eles possam compor aquele momento, né, de debate. A população, porque a população não tem área de lazer, não temos nada. Então, Raquel, isso tudo me incomoda. Aqui dentro da comunidade, não é só a mim, não, a população inteira, que a gente não tem um dia de paz. A dinamização das oficinas, ela também ajuda a gente a trazer elementos que estão ali presentes, mas são pouco trabalhados, são pouco mobilizados pelos moradores, né? E colocar esses elementos em diálogo, né? Trajetórias diferentes, ou histórias de vidas que são parecidas, né? Que têm pontos em contato, colocar esses pontos ali, né, em diálogo. Eu acho que esse é um papel interessante desse processo. Terapia. É o momento em que você expõe, que você busca, de alguma forma, no outro, o que a Marisa iniciou dizendo, alguma forma de construir para além daquilo que a gente está vivendo. Entendendo a singularidade desses espaços, né? A gente sabe muito bem que não são homogêneos, tem as suas diferenças, embora, vou usar o termo que você usou, tem um fio que nos une, que é o ser favelado e favelada, mas com as suas características próprias, as suas dinâmicas.
ao mesmo tempo, né, me colocar ali naquele espaço como alguém que teria que facilitar, né, o diálogo num espaço muito tensionado por questionamentos externos e internos, né, das pesquisas, dos produtos das pesquisas. É um momento interessante porque, ao mesmo tempo que você está ali, né, fazendo a dinamização, a vontade de falar também, porque, né, a gente fica em ebulição ali, porque a gente tem a vivência. A Raquel pontuou muito essa experiência da vivência real, né, de quem é atravessada por todas aquelas dimensões e conflitos também. Ao mesmo tempo, você precisa organizar o momento, né, porque a gente está falando de uma oficina que tem um início, meio e fim, né, ela precisa chegar ao final com um produto, né, ela precisa gerar algo e convergir no final para alguma, né, concretude ali, né, organizar, né, facilitar de que maneira a relatoria consiga também ali, né, captar tudo, todas as falas, né, enfim, organizar um momento em que 10 pessoas querem falar ao mesmo tempo, porque as pessoas começam também a ficar em ebulição, se sentirem à vontade, né, com aquele momento, e que quer falar. E é o momento onde ela pode ser, né? Aquele momento é o momento onde ela é a principal atração, onde ela pode ser ouvida, e ser ouvida pelos seus pares. Porque não é ser ouvida pelo LTM, né? É ser ouvida pelos seus pares, que na maioria das vezes tem uma relação permeada por conflitos. Para mim é um prazer em estar com essa galera aqui, e que todos aqui eu acho que devem ter um objetivo e devem valorizar a presença de cada um aqui. Então é super importante que as pessoas sintam isso, sintam esse peso de que essa vinda aqui hoje não vai ficar só nisso. Você vai conseguindo fazer com que, né, haja o silêncio, até que chegam no momento, né, que é estarem inteiramente naquele lugar, assim, completamente ali, absorvidas pelo momento da oficina. Parece fácil. Você vai lá e dinamiza, vai lá e facilita. Parece fácil demais, mas não é, né? Porque se a gente não também coloca a alma ali, né? Não só o corpo, mas a alma, e a alma como lugar de sentimento mesmo, de emoção, mas organizada, né? Porque a gente está num processo de pesquisa, né? Não é um encontro frugal, é uma pesquisa, né? Tem uma responsabilidade ali de produzir uma síntese, né? E aí entra a empatia. Acho que é uma palavra que permeou nosso diálogo aqui nessa manhã. E, além da empatia, a capacidade de escuta e de olhar o outro. A empatia produz isso. Então, você chegar no espaço, não, vamos cumprir a metodologia que estava proposta para esta manhã, porque temos um cronograma, precisamos cumprir o cronograma. Não é isso. Então, ter essa sensibilidade também é muito fundamental, Marisa, isso. E isso não é a regra. Isto não é a regra, a gente sabe. Isso não é uma regra. Poderia, não, vamos fazer um momento aqui em que as pessoas coloquem e tal, mas vamos dar continuidade. Então, isso faz a diferença. É interessante que é uma coisa que me fez lembrar, vocês me fizeram agora recordar, final de 77, dia 21 de dezembro, eu morava ali, antigamente se chamava Beiralinha, né? Dia 21 houve um grande incêndio ali, em que mais de 60 barracos foram queimados. E, assim, era véspera praticamente de Natal. Eu acho que também as oficinas, elas possibilitam um elemento que eu acho assim, uma das coisas mais fantásticas,
que a possibilidade de construir momentos para retratar e para ter um momento de criar espaços e diálogos que falem da memória, né? Essa dimensão da memória, para mim, ela é fundamental, porque a gente vê, né, na nossa cidade, nos espaços que são construídos, a gente tem sempre um apagamento da história dos povos né, dos grupos que são vulnerabilizados. A gente não, a cidade, né, os governos, né, as pessoas que constroem a cidade, elas não querem que as nossas marcas permaneçam na cidade, né? E a gente tem essas marcas através dos moradores, né, das histórias que são contadas, das lutas que são retratadas. Então, ouvir essa memória viva ali, que está na presença de cada moradora antiga, de cada pessoa que teve ali construindo um espaço de cultura, né, participando de luta pela água, né, contra os incêndios, em organizações. Eu acho que isso é uma dimensão importantíssima que as oficinas também trazem, porque a gente tem muita memória do que são as intervenções públicas nas favelas, né, do que acontece de coisas que são ruins, mas a gente não tem tão ampliadamente essas memórias das lutas, essas memórias dos moradores que estão acontecendo, que acontecem ao mesmo tempo, das lutas que acontecem ao mesmo tempo que as intervenções estatais também acontecem, né? Esse protagonismo que vem de quem mora na favela. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante também que as oficinas proporcionam. A gente tem a oportunidade de fazer memória, de documentar isso, né? Pelas falas, pelo vídeo. Por isso que eu acho importantíssima essa metodologia que também grava a fala dos moradores, né? Eu acho que isso é muito fundamental. E como é que vocês se veem como a dinamizadora criando um momento novo, a criação de um momento, a oficina inaugurar um momento, seja ela em que forma for, talvez inclusive remotamente, mas como é importante a gente criar momento. O que é criar momento? A diferença está na dinamização, enquanto ação, e no dinamizador, enquanto individualidade. Ter uma mulher também com essa experiência de favela, com essa vivência, né? Porque não é só ser favelada, né? Você ter a vivência da favela, a experiência das relações na favela, as construções que a gente foi construindo e também mediando com a nossa própria existência e a legitimidade também, né? Não é só pegar uma pessoa que tem já uma expertise técnica, uma experiência de dinamização, de facilitação. Eu carrego muitos elementos que foram assim se solidificando para eu me ver como uma educadora, sabe? Eu acho que carrego muito dessa trajetória de ser filha de uma empregada doméstica, né, de ser de uma favela na Zona Oeste, de chegar aqui na Zona Norte e me ver também, ver outras mulheres que fizeram, né, e fazem a mesma coisa que minha mãe fazia, né, de ver os processos de luta no cotidiano, compreender isso, né, compreender que não é só aquilo que a gente vê como organizado, extremamente, né, estruturado, mas sim são as lutas que se fazem no dia a dia, entender que as pessoas têm os seus interesses, que existe uma forma, sim, bastante estruturada de pensar a luta, né, que as pessoas se olham, elas se enxergam, elas se reconhecem. E eu acho que isso também passa muito pelo olhar que a gente tem para o corpo também, né? Eu tenho uma trajetória de pensar o corpo através da dança, também tenho essa experiência com o teatro, mas acho que esses são elementos que a gente sempre traz algo para aquilo que a gente faz, né? E você perceber o quanto que as pessoas comunicam demais através
né, da sua postura, de como interagem, de como dialogam, como falam, às vezes estão dizendo coisas importantíssimas para a gente, que a gente não reconhece. E às vezes a gente, esses momentos que Mônica falou, né, que você precisa dinamizar, você precisa construir aquilo de uma forma organizada, às vezes olhar para esse corpo é também o que vai te dar um sentido. Então, acho que antes dessa disseminação da palavra representatividade e do seu sentido, que está tão na moda, está tão em voga agora, essa forma de fazer, essa articulação entre a institucionalidade do LTM, a construção de um marco acadêmico, obviamente, é um produto, é uma ação acadêmica, é uma ação de pesquisa, um método específico, que poderia ter sido completamente diferente se outras pessoas tivessem feito essa mediação, essa interface entre o LTM, entre as figuras que estavam ali tocando esse processo, pensando, né, a construção dessa ação, desse projeto, e a população, de modo geral. Mas eu só quero ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu não quero andar tranquilamente só na favela, não. Eu quero andar em todos os lugares. Você vai construir uma metodologia para aquele dia, né? Então, você vai entendendo os momentos, alguns você vai prescindindo deles, né? Ó, isso aqui realmente não vai caber aqui. Também isso pressupõe muita sinergia da equipe, sensibilidade do coletivo que está produzindo, construindo a oficina, né? Para que, se algo não for feito ou precisar mudar de última hora, não vai, no final, né, mudar o sentido e o objetivo da dinâmica e da metodologia da oficina. E tem um ponto em que as falas elas vão diminuindo, né? Elas vão se encontrando, elas vão naturalmente, ou não, né? A condução também dá muito esse tom, elas vão encontrando uma linearidade, você vai sentindo, né, que vai tendo uma linearidade, para além do tempo cronológico da oficina, você vai sentindo que está chegando naquele objetivo. É um balé mesmo, eu diria, né? Você vai sentindo o momento, uma música, vou usar a música que a Raquel falou, né? Você vai sentindo que aquelas notas já são as notas finais. Então, tem a sensibilidade, né, de, se não fizer todas as questões que estão colocadas, né, desde a fala de alguém, da escrita no papel, de cola na parede, tarjeta, né, ou não vamos colar na parede tarjeta, vamos colar no chão, ou não teremos tarjeta, será só a relatoria e vamos gravar, enfim, né, estou usando isso só como exemplo, essa sensibilidade coletiva de quem está conduzindo, junto com a dinamização, né, ali coordenando tudo, para sentir que se algo precisar ser mudado, ou adiantar o final, né, ou trabalhar também com o imponderável, mas tem, dentro da cronologia proposta, né, agora inicia, agora lancha, agora fala, né, ou vamos dar um tempo maior para o lanche, porque no lanche está rolando ali uma possibilidade de dirimir conflitos, de trabalhar melhor a dinâmica do que, né? Enfim. E talvez sentir quando já está começando a gerar uma certa dispersão, então você chamar... Então tem uma coisa do sentido mesmo, para além do cronológico, da organização, da metodologia, da dinâmica, da oficina específica, você percebe já que as falas vão meio que ficando lineares e você vai sentindo que aquele momento é o momento de encerrar. A gente sente também o limite, se o assunto já
se ele já foi trabalhado ao extremo, ou se ele também é um assunto que precisa de mais tempo para ser trabalhado, né? Se a gente conseguiu dialogar de maneira franca, acho que os limites também é a avaliação que a gente faz no processo e depois também, né? Que aí a gente vai ver se o que a gente colocou como metodologia proposta de fato ajudou a gente, ou se a gente precisa melhorar, né? Eu acho que é também isso que a Mônica colocou, esse sentido, né? Entender onde o grupo foi, se ele já chegou no seu limite, se aquele assunto foi de fato trabalhado por todo mundo, ou por que também não foi, se a gente colocou e recolocou ele para o debate, por que ele não foi, entender se isso é uma limitação ou não, por que existe, por que ainda não está sendo tocado, por que a gente não conseguiu chegar. Então, eu acho que esse limite vai ser sempre medido por essa interação que essa equipe, esse dinamizador vai ter com esse grupo, né? Talvez essa conversa nossa, ela traga elementos importantes, não diria elementos novos, mas que estavam ali para a gente, e que talvez essa conversa nossa agora, né, jogue luz, assim, amplie um pouco o que talvez a gente já imaginava, mas organize. Então, onde esse e-book chegar, né? Onde essas oficinas, essas dinamizações, as pessoas que forem fazer a dinamização, a implementação das ações nos espaços onde essa experiência vai chegar, esses elementos precisam ser levados em conta, né? Então, a experiência de vida, a relação das pessoas com os espaços, com as próprias pessoas. Essa metodologia, né, ter as oficinas no centro, entendendo a importância de criar espaços de facilitação, né, que sejam extremamente dialogados, horizontalizados, que sejam carregados de vivência, de história e de memória, é essencial para quem se interessa de fato para produzir estratégias que possam estar apoiando os grupos, os moradores de favela que estão atuando no cotidiano. É sempre um aprendizado, né? Quando a gente inicia um processo de facilitação, é sempre uma oportunidade de estar aprendendo ainda mais, de estar ampliando o olhar sobre um território, sobre as vivências das pessoas, é sempre estar conhecendo um pouco mais. Agradecer a vocês, não só pelo papel que vocês, né, fazem dentro do trabalho da gente, mas que fazem para o mundo, né? Muito respeito, muita admiração. A gente vai aprendendo com cada um, né? E ver vocês é muita admiração. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Ô, companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por compartilharem suas histórias, obrigada pelo testemunho, obrigada por tudo, boa